E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Classe das Aves, aula 1. Amorizinhos, voltamos aqui um pequeno intervalo de uma semana, mas eu tenho certeza que tu não parou de estudar nesse meio tempo, né? Tenho certeza. E aí a gente estava falando dos répteis, né? No filo dos cordados, a classe dos répteis nos últimos vídeos. E agora a gente entra nessa classe de animais tão especiais, né? Que são as aves. A gente sabe que evolutivamente as aves, elas descenderam dos répteis também, assim como os répteis originaram os mamíferos. Então houve assim, ó, um grupo que se manteve réptil, outro grupo deu origem às aves e outro grupo, né, acabou se transformando aí nos animais conhecidos como mamíferos. Então esses animais, as aves, elas já surgem fora da água, tá? Tem algumas aves até que elas voltam para ter esse contato direto com a água, como pinguins ou aves de região costeira, vamos falar muito disso, mas são esses animais praticamente terrestres que têm o corpo todo transformado, digamos assim, adaptados para o voo. Então, amor, eles são sensacionais. Sabe o que é um animal cordado conseguir voar? Tipo, eu consigo pegar ali, ó, eu acabei de ver um passarinho a metros e metros do chão, a uma velocidade incrível, com uma visão perfeita, porque eles conseguem enxergar de uma maneira excepcional. Sabemos, por exemplo, das aves de rapina, que tem uma visão espetacular. A gente vai ver coisas curiosas, por exemplo, quanto maior a cabeça da ave, maior a capacidade de raciocínio. Animais como corvos, a gente veria esses vídeos todos se estivesse ao vivo, animais como corvos, que são um dos mais inteligentes, que são capazes de resolver desafios, construir ferramentas, né, para conseguir pescar não digo, mas capturar alimento, conseguem, tipo, desvendar mistérios para abrir lá uma caixinha para conseguir pegar seu alimento. Então a gente vai ver que as aves são animais extremamente desenvolvidos, tanto anatomicamente, fisiologicamente, neurologicamente. Mas basicamente a gente vai pensar no seguinte: quais as principais, no início agora, quais as principais características desses animais que permite esse voo? Antes disso, vamos falar de um detalhe. Nesse grupo de animais de cordados que a gente está vendo, eles serão os primeiros animais a ter, assim como os mamíferos, na verdade, somente as aves e os mamíferos têm essa característica, anota aí, a temperatura do corpo constante. Ou seja, eles são homeotérmicos, ou homotérmicos, ou endotérmicos, tudo a mesma coisa, que significa que tem a temperatura do corpo constante, ok? E o que ajuda e facilita nessa manutenção da temperatura constante, assim como os mamíferos? A presença de penas pelo corpo, ok? Nós temos pelos, eles têm penas pelo corpo. Então, se você é uma pessoa observadora, mora numa região fria, falando em frio, que frio é esse que tá fazendo agora em Santa Catarina, nosso estado? Mas se tu é uma pessoa observadora, tu já deves ter reparado que quando tá muito frio, os pássaros, eles arrepiam, eriçam as suas penas, ficam assim, ó, bem, parece que gordinhos, mas eles estão com as penas eriçadas. Então, assim como muitos mamíferos, eles fazem esse levantamento de penas e nós mamíferos, nós seres humanos, perdemos os pelos porque devido à evolução e a gente utiliza as roupas, né, no lugar desses pelos. Mas por que eles fazem? Porque quando eriçam, né, assim como os mamíferos arrepiam seus pelos, e por isso que a gente instintivamente fica arrepiadinho, eles criam a possibilidade de ficar com um colchãozinho de ar, digamos, entre a pele e a pena. E o ar, que é o isolante térmico, por exemplo, nesse momento que eu tô cheio de roupa, o que está isolando a temperatura não é que essa roupa grossa, que as várias camadas de roupas não estão deixando o ar frio entrar. Até é verdade, mas eles estão deixando uma camadinha micro de ar, que essa camadinha de ar é isolante, e essa camadinha de ar isolante, tá? Vai
e fazer com que a temperatura do meu corpo não se esvaia. E as penas fazem essa mesma função, elas fazem uma camadinha de ar ficar entre a pele e a pena, eles aquecem essa camadinha de ar com o calor do corpo e aquilo ali fica aquecendo eles. Então, a homeotermia, a manutenção da temperatura constante do corpo, é uma característica também que é facilitada através da presença de penas, ok? Sabemos que temos 2 slides, um com informações mais resumidas, que é o do fundo preto, e outras com informações mais complexas, passaremos pelos dois, mas eu comecei aqui pelas informações mais simples, né? Essa linhagem desenvolveu capacidade de voo, nenhuma novidade, acabamos de falar. Caracterizadas pelas penas, tem mais ou menos 9.000 espécies, ou pode ter até bem mais, né? Tem muitas espécies ainda a ser descobertas. A nossa Amazônia, a fauna, né? Ornitológica, tá? Tem muita questão de vestibular que fala em ornitologia, ornitológica, fauna ornitológica. Isso é o prefixo para aves em latim, então tem que estar ligado. É bastante diversificada a fauna ornitológica. São vertebrados endotérmicos ou homeotérmicos, como eu acabei de falar. Aqui a gente tem 2 exemplos da ema, e aí a gente vai ver que existe sim aves que não voam, que têm adaptação principalmente dos membros inferiores, né? Ou seja, suas patas, elas acabam sendo desenvolvidas para a corrida, então elas atingem velocidades bastante grandes, e aí o peso do corpo não ficou equivalente para que elas consigam voar, tá? A gente vai ver, inclusive, a ordem das aves que não voam, né? A gente tem o caso da galinha, que é um baita polêmica, se aqueles saltos, né, aqueles sobrevoos que as galinhas fazem seriam um voo, mas a galinha ela não voa por causa da intervenção humana na espécie, porque o ser humano foi cada vez mais cruzando animais que tinham muita massa muscular para a alimentação do ser humano, e isso fez com que elas perdessem esse equilíbrio entre o volume e o peso do corpo, e aí a densidade ficou superior à capacidade de voo, né? E aí, meus amores, veremos várias coisas, vários detalhes sobre isso, tá? Aí, características gerais, tá? Vértebras caudais fundidas, que faz com que tenha esse formato aerodinâmico. Quando tu vais desenhar, então a gente vai começar a ver as adaptações para o voo, né? Quando tu vai desenhar uma ave, que eu descobri assim, a Ana Lia já era muito boa no desenho quando criança. Aí a professora dizia, desenhe uma paisagem. Aí eu aprendi que eu podia desenhar uma ave assim, ou assim. Eu fiquei tão feliz que eu podia desenhar uma ave assim, e era uma ave, não é verdade? Mas o que a gente tá vendo aqui, ó? As asas vistas de longe e basicamente esse formatinho aqui, ó, aerodinâmico, que na verdade os aviões imitaram essa aerodinâmica natural que as aves têm para conseguir, né, ser instrumentos de voo. E o que a gente tem que saber? Esse formato é devido às asas, que são os membros superiores transformados em asas, a presença de penas. As penas, meus amores, só para vocês saberem, quem já viu uma pena caída no chão, todo mundo já deve ter visto, deve perceber que a pena, se tu aproxima, dá um zoom, tu vê que cada pedacinho dela é subfragmentado. Toda essa estrutura serve para o ar passar por essas estruturas e facilitar essa passagem de ar e ajudar no voo, ok? Outro detalhe, a presença vai estar ali, né? A presença de quilha ou carena. Essa quilha ou carena é o que dá esse formatinho de V. E aí, desculpa as pessoas que são vegetarianas e veganas. Perdão, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas carnívoras que talvez já tenham tido este contato. Mas o que eu quero te dizer? Tá ligado quando tu vai desfiar um frango, comer um frango e tu te deparas com o peito do frango e tu tá ali desfiando ou comendo no teu prato e chega uma parte que tem um ossinho, né? Tem o osso do peito e chega na pontinha do osso, tem uma estrutura mais ou menos nesse formatinho aqui de cartilagem. Essa estrutura de cartilagem é o que faz, eu também sei desenhar, olha que lindo! Um pato.
Isso faz com que aconteça este formato aqui, ó, do peito arredondado das aves. E este peito arredondado é o que faz com que ela fique com essa parte mais proeminente no voo, o que facilita também esse voo, tá? Isso se chama quilha ou carena. Outro detalhe importante aqui, abrindo um parênteses, gente, pensa só, há aves migratórias que atravessam continentes voando, ok? Então elas têm uma capacidade de localização, de geolocalização, de GPS mesmo interno. Elas sabem onde pousar, como pousar, quanto tempo se manter. Elas fazem trabalhos em equipes. Se a gente observar é muito fácil de observar o céu, ver bandos de aves com figuras geométricas no ar, e essas figuras geométricas é um trabalho em equipe para ter o menor atrito em relação ao ar, porque dependendo da posição da ave vai ter menor ou maior atrito e elas vão trocando a posição, vão fazendo um esquema de rotação para não se cansar. E é muito interessante que a maioria dessas aves migratórias, se acontece de uma das aves se machucar, sempre sai mais 2 saudáveis do bando junto com a machucada ou com a cansada para cuidar dela, para que ela se reabilite e quando encontrarem um novo bando continuarem a migração. Então são coisas sensacionais. As araras, né, que é um símbolo do Brasil, que é uma espécie que corre risco, né, corre risco de extinção, são animais extremamente sociáveis e que sociáveis entre elas, né? E que eles têm casais, eles encontram casais e se mantêm com esse casal para a vida toda. Então eles têm um senso de fidelidade para o resto da vida. Então sempre eles andam e se desenvolvem em duplas, né? São casais eternos. Algumas outras aves que se o macho ou a fêmea do casal morre, eles também morrem. Então é muito complexo. E a outra coisa que a gente vai falar também sobre a comunicação deles, se preparem, tá? Então, os animais são animais extremamente desenvolvidos. Mas, outra coisa, mandíbulas formam um bico sem dente. Amor, além do bico ajudar na aerodinâmica, tá? Que é importante. A outra coisa, tanto que o avião tem aquele bico parecido com a das aves, pontiagudo. Mas outro detalhe importante que a ausência de dentes, a gente não tem noção. Se alguém tem aí um tio, uma tia, uma avó, um vô, uma pessoa na família que usa dentadura, segura a dentadura e mede se é leve ou pesada. Então a ausência de dentes, que são uma das partes mais resistentes e pesadas do nosso corpo de mamífero, a ausência de dentes permite também que elas fiquem com o corpo mais leve. Tudo que elas puderem fazer para evitar estar pesada, então ela terá, e o bico vai funcionar na aerodinâmica e vai funcionar para rasgar, para triturar, para abrir. Então, dependendo do animal, tem animal coletor de sementes que quebra coquinho, que pega insetos, que pica pau, né, para retirar os insetos, que come vísceras tipo urubu. Então, vai depender do animal e do bico, mas não tem dentes por conta disso, tá? Outra coisa importante aqui que eu vou falar para vocês. Já que a gente está falando de ausência de dentes, eu já vou falar do sistema digestório das aves, que tem tudo a ver com isso que a gente vai ver. Vai estar lá no outro slide, mas eu vou te mostrar. Nós já tínhamos visto que as aves e os anelídeos, eles tinham alguma coisa em comum. Olha que lindo meu patinho! Tinham coisas em comuns. E o que é uma dessas coisas em comuns? O sistema digestório. Já sei que é formado por um bico, e esse bico já vai ter uma função de rasgar, triturar e tudo mais. Mas depois esse sistema digestório tem duas partes muito importantes. Lembra, eles não têm muito tempo de deixar o alimento lá. Então, ele já tem o intestino bastante reduzido, tá? Mas o sistema digestório, ele precisa se adaptar também para essa condição dele. Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Que eles têm duas estruturas extremamente importantes que costuma ser consumida também por pessoas, tá? Por carnívoros, né? Que é o papo e a moela. O papo, meus amores, pensa só, eles não têm dentes para triturar, só apenas o bico ali, né? O que serve o papo? O papo vai ser uma região em que ele vai deixar de molho por pouco tempo, não muito,
e enzimas bastante potentes o alimento que ele ia consumir. Pensa que pode ser uma carcaça de outro animal, se tu estiver falando um urubu. Pode ser um peixe inteiro, se for uma ave de litoral, tá? Fica um tempo de molho esses alimentos que ela engoliu ali no papo, e a moela é um órgão que costuma ser consumido também, extremamente muscular. E essa moela vai, por ser muscular, triturar e moer aqueles alimentos que já estavam amolecidos aqui no papo, ok? O intestino vai ser bastante reduzido. Intestino acaba terminando, anota aí, em cloaca, ou seja, se a ave colocar ovos que a gente consuma, por exemplo, a galinha coloca ovos, o pior grau de contaminação da salmonela, que é uma bactéria que pode causar uma desidratação bastante forte nos seres humanos, é porque a salmonela vive no intestino, nas fezes da galinha. Só que como ela tem cloaca, o mesmo lugar que ela libera o ovo é o mesmo lugar que ela libera as fezes. Então, antes da gente abrir o ovo, mesmo que a gente venha cozinhar, a gente tem que lavar bem esse ovo, porque pode ter resquícios de fezes, porque é o mesmo lugar que é eliminado o ovo, é o mesmo lugar que são eliminadas as fezes, então tome cuidado aí para não ter uma contaminação. Só que lembre-se que tem que lavar o ovo só no momento antes de consumi-lo, porque tem uma proteção especial no ovo que permite a conservação dele, e se a gente lavar quando chegar no supermercado, agora em época de coronavírus, a gente está tirando essa proteção e eles vão apodrecer antes do consumo, tá? Então tome cuidado. E para terminar, nesse intestino aí, nesse sistema digestivo, outra adaptação que as aves têm, que também facilita para o voo, é a ausência de bexiga urinária. Elas não têm bexiga urinária, porque elas não têm capacidade de guardar liquidinhos, porque a água vai pesar e ela não vai conseguir voar. Por isso que ela elimina uma fezes meio líquida, é o líquido, tipo, é meio aquosa, meio, na verdade, não chega a ser muito consistente, mas porque ela vai eliminar junto com as fezes as excreções. E aí já anota aí que a excreção celular, né, que seria a urina em outros animais, é feita através que vem junto com as fezes, pronto, a bexiga urinária é feita de ácido úrico, que é o menos tóxico das excreções, que não precisa ser dissolvido em água, por isso que ela não precisa eliminar a água e não precisa armazenar aí numa bexiga essa toxina diluída em água. Beleza? Já ficou grande demais, já volto com mais características das aves que eu amo, deu pra perceber, né?